Olá, queridos, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas que a paz de Cristo esteja contigo. Queria, em pouco tempo, em poucas palavras, trazer o meu posicionamento quanto à relação do cristão, servo de Deus, e a política. A Bíblia, ela não tem como foco falar sobre política, tratar sobre esses assuntos relativo aos homens, principalmente política partidária, mas certamente a relação entre seres humanos, política no sentido de relacionar-se uns com os outros. Mas tudo em nossa vida tem que ser guiado e tem que ser dirigido por uma perspectiva da palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmo, no Salmo número 2, verso 10 e 11, diz assim: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. A Bíblia, ela vai nos nortear em todos os aspectos de nossa vida. Então, todas as vezes que nós formos tratar assuntos políticos, nós estamos neste mundo e não tem como nós isolarmos das coisas desse mundo, dos acontecimentos, principalmente assuntos sobre a política. Nós temos visto países onde não há mais liberdade para o evangelho, onde tem sido liberado o aborto, as drogas. Nós temos visto a ideologia de gênero, nós temos visto que grupos que dizem defender o direito dos negros estão causando a divisão, utilizam essas minorias para causar divisão, para defender uma pauta, uma agenda, uma ideologia podre, demoníaca. Então, grupos dizem defender negros e querem causar divisão entre negros e brancos, grupos que dizem defender pautas LGBT, mas querem criar divisão entre héteros e homossexuais, grupos ditos feministas que dizem defender a mulher, mas querem dividir homens contra mulheres, pobres contra ricos, e por aí vai. E o diabo, ele tem tentado criar isso, ele tem destruído todas as bases familiares, ele quer tirar o nome mãe, o nome pai, quer tirar o sexo. A Bíblia diz que só existe homem e mulher, quer criar gêneros, a ideologia de gênero, coisas satânicas. E daí é preciso que nós cristãos tenhamos como base a palavra de Deus, de saber nós vamos colocar à frente da nossa nação, do nosso município, quem vai legislar essas leis, acompanhar de perto o judiciário. E além de nós orarmos, além de nós buscarmos a Deus por essas pessoas, nós também devemos defender, não um partido, não um determinado político, mas defender os princípios da palavra de Deus. Querem destruir toda a base da sociedade, a base do judaico-cristão, querem destruir a família, querem fechar as igrejas, porque eles entendem que é a igreja que impede que o inimigo tome posse totalmente deste mundo. E é por isso, queridos, que a minha posição é lutar contra todo aquele candidato, todo aquele partido, toda aquela ideologia, e vai contra os princípios da palavra de Deus, contra a vida, contra a liberdade de expressão, a liberdade individual, contra a propriedade privada, contra o livre mercado, que vai contra a vida, no sentido de você preservar a vida desde a sua concepção, desde o útero. Então, nós, como cristãos, não podemos deixar que o diabo, deixar que o inimigo tome conta de qualquer aspecto dessa vida. Nós temos que falar. A palavra de Deus, ela é espada, e quando ela se torna espada, não para usar contra A ou B, mas para utilizar contra as hostes malignas que operam neste mundo. Então a palavra, o argumento, se manter firme naquilo que nós cremos, na ética cristã, ela é fundamental para nós cristãos. Então, a minha posição é que esse ano de eleição 2022, veja bem qual é a pauta
partido, do candidato, o que esse partido defende. Nós temos visto que ideologias como o socialismo, o progressismo, o comunismo querem destruir a igreja, a família, destruir toda a base judaico-cristã da formação que norteou toda essa sociedade, toda a humanidade. E Deus ele tem nos dado a oportunidade ainda de falarmos, de estarmos usando os meios eletrônicos, redes sociais e também as igrejas para falar enquanto podemos falar. Porque se nós não vigiarmos e colocarmos candidatos, partidos totalitários contra a liberdade, certamente virão dias difíceis para nós no Brasil, assim como temos visto em países como Coreia, China e do lado Venezuela. Tivemos um evento onde pessoas de um partido demoníaco invadiram uma igreja no sul do país e não podemos tolerar e admitir isso. Portanto, essa é a minha palavra sobre o cristão e a política. Nós venhamos a defender a palavra de Deus, não só contra partidos de esquerda, mas muitos que usam o nome de Deus, falam de Deus, mas na verdade são lobos transvertidos de cordeiros, e nós devemos estar atentos também para isso. E Deus abençoe, espero ter esclarecido. Não estou aqui para debater o assunto, também o meu canal não é um canal de debate, mas para trazer uma palavra de atento para nós cristãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.